Boa tarde a todos. Eu sou Mário Sérgio, trabalho na empresa Flex Banner. Nós somos uma empresa de comunicação visual e estamparia digital em tecido. Eu trabalhei com licitação no ano de 2002 até 2008. Depois eu fui para outro segmento, retornei para o segmento de comunicação visual, agora, recentemente, em 2019, e eu vim com o intuito de participar de licitação. Ótimo. Então, eu fiz várias procuras, né, algumas indicações, e eu achei vocês no YouTube, no Google. Gostei muito da matéria, da forma que você explicava, daquilo. Liguei aí, conversei com o Mário, meu xará, né? Batemos um papo umas 3 vezes aí. Ah, que legal. Então, pelo conteúdo da matéria, eu vi que era um curso mais completo, né? Pelo fato de ser o passo a passo, né? Alguns vídeos que eu assisti seu no YouTube, foi por isso que nós fizemos a escolha e com certeza fizemos a escolha certa. Então, é o engraçado que depois eu parei para pensar, eu vi o quanto, na época que eu trabalhava, o quanto a gente era desorganizado, o quanto a gente perdeu de licitação por falta de informação, por falta de documentação. Quando eu comecei a fazer o seu curso, parecia que eu nunca tinha participado de licitação, porque era uma coisa muito crua, preparava uma documentação. Eu praticamente conheci o Brasil todo participando de pregão presencial, tomada de preço, e nós perdemos muita licitação exatamente pelos detalhes, os detalhes que no próprio curso você nos ensinou a ter calma, a preparar a documentação, ver se a gente está apto a participar. Então, assim, praticamente, como se diz, renovou tudo, né? Eu achei que eu sabia alguma coisa e nessas horas a gente acha que não, a gente percebe que não sabe nada, né? Nossa, que ótimo. E o engraçado é que nós contratamos o curso em outubro, novembro, tinha uma licitação muito grande em Fortaleza, né? Eu, inclusive, eu adiantei umas matérias, a documentação da nossa empresa não estava pronta, a gente pegou uma documentação emprestada de um amigo nosso, nós fomos em Fortaleza e ganhamos R$600 mil na primeira licitação, sem antes mesmo de acabar o curso. Nossa. Mas eu peguei o que era principal para pregão presencial, né? Assisti por várias vezes, noite, nem dormia direito e ansioso com isso, né? Isso mesmo. E ganhamos R$600 mil na primeira licitação que nós fizemos. Só com esses ajustes que você conseguiu fazer aí depois de assistir esses módulos específicos de documentos, de pregão. Que bacana. Só com esses ajustes, porque eu estava muito inseguro, né? Eu vi que o SESC de Fortaleza, eles fizeram a primeira licitação, foi cancelado. Foi a segunda, quando deu a terceira, eu falei assim, agora eu vou, porque a gente tinha contratado o curso, eu estudei, o diretor da empresa deu o aval e graças a Deus deu muito certo. E você foi com segurança e foi para vencer. Parabéns. Parabéns, Mário. Para você ver como é importante, né? Porque 7 anos você já é uma pessoa avançada, experiente em licitações. Mas às vezes a gente acha que só a prática já tá bom. E aí, com pequenos detalhes, a gente consegue tirar um concorrente daqui, tirar uma orientação errada no edital que a gente nem sabia que estava errada. Muitas vezes a gente está sendo anos injustiçado erroneamente, né? E aí a gente consegue acertar esses detalhes e aumentar significativamente o número de licitações que você vai ganhar daqui para frente, certamente. E o que aconteceu lá foi exatamente isso, fazer a conferência da documentação, porque antigamente a gente só dava o visto e nem conferia, né? Só dava visto, e eu desclassifiquei um fornecedor lá, e nós desclassificamos e ficamos só nós, e nós ganhamos todo o lote. Ótimo, excelente, Mário. Parabéns, parabéns. Primeiro pelo seu empenho, né? Porque não é toda pessoa que tem essa sensibilidade. Muitas vezes a pessoa fala, já trabalho 7 anos e tá com o ego inflado, fala, não preciso. E é realmente essa sabedoria, né, de buscar essa evolução que faz aqueles ajustes, às vezes um ajuste mínimo que tá faltando, e é naquele detalhe que a gente consegue alcançar os resultados muito, muito, muito maiores, né? Exatamente. Isso me animou,
isso animou a diretoria da empresa, porque nessa empresa que eu trabalho é muito novo essa parte de licitação, né? Então, como eu achei vocês, indiquei a Viana Consultoria, né? E graças a Deus deu muito certo. E eles estão muito satisfeitos, a diretoria da empresa, e querem avançar muito mais. Excelente, Mário. Fico muito feliz e parabéns aí pelos 600 mil aí que você já de cara já trouxe para a empresa. Parabéns mesmo. Certo. Eu queria ver é o seguinte, a respeito, por exemplo, a gente faz muita faixa de tecido em impressora digital. E eu percebo que muitos lugares, muitas prefeituras, SMT de trânsito, né, secretarias do trânsito, eles costumam fazer uma faixa que é na mão, no letreiro. Certo, letreiro. E eu queria saber como, porque assim, eles exigem um tipo de tecido que a impressora digital não faz. E eu acho que eles poderiam tanto exigir o tecido de murim que é feito na mão, quanto o tecido para impressão digital, né? E eu queria saber se isso entraria um recurso, né, solicitando, fazendo essa explicação do material. Porque às vezes eles acham que a impressão digital pode ficar mais cara, mas porém eu percebo que a impressão, a pintura na mão, ela fica muito mais cara do que uma impressora digital hoje, né? Perfeito. Eu queria saber se existe essa possibilidade de a gente entrar com esse recurso e mudar essa questão do material, e não ficar preso em um material, sendo que a gente tem diversos materiais no mesmo... não sendo inferior, né? Claro. Então, vamos lá. Então, Mário, o que acontece? Quando nós temos, né, uma exigência desse tipo que você está me relatando, né, então um letreiro, ele exige um tipo de tecido que é feito à mão, e o meu tipo de tecido, que é feito aqui na impressora, ele não atende, não é aquilo que a administração está pedindo. Então, vamos lá. Quando a administração ela vai fazer uma solicitação, o que ela tem? Ela tem um processo. Dentro desse processo, isso muito antes de virar licitação, o que ela é obrigada a fazer? Isso ela é obrigada mesmo. Ela vai fazer um tipo de um levantamento do mercado. Isso para tudo que ela vai comprar, tudo, até tubo de análise. Tem que ser de isopor, tem que ser qualquer material que vai tampar aquele tubo, pode ser plástico, tem que ser rolha. Então, todos os objetos, incluindo esse que você me relatou, ele precisa passar por um estudo anterior, né? Isso é feito na fase interna. Então, nesse momento, ela faz o levantamento no mercado do quê? Quais são as soluções que existem no mercado, tá? Provavelmente, então, eu vou te explicar para chegar na solução que é a seguinte: ou ela fez isso e tudo bem, ela tem um motivo para pedir, ou ela não fez isso, e aí você vai entrar com a peça que eu vou te falar aqui, porque aí você tem todos os argumentos aí pela ilegalidade. Então, vamos lá. Nesse levantamento, que é feito antes mesmo de elaborar o termo de referência ou o projeto básico, então ela pode até mesmo chamar do mercado, chamar os fornecedores, você, os demais que fazem à mão, para conhecer, porque às vezes é falta de conhecimento do servidor que vai elaborar o termo de referência e projeto básico, que nem se você vier falar comigo, é a primeira vez que eu estou tendo esse tipo de contato com esse tipo de produto. Foge do meu conhecimento o tipo do objeto, tá? Mas o que eu tenho conhecimento total, eu vou te orientar, é a parte jurídica dele, que é assim. Então, se o servidor que vai fazer o termo de referência, projeto básico, ele não tem o conhecimento, caiu na minha mão, eu vou fazer. O que eu tenho que fazer? Primeiro passo, estudar a fundo aquele objeto. Então, ainda que eu tenha que ir no mercado, fazer uma reunião pública, isso a gente chama mesmo de, não é nem licitação, como se fosse, não é bem chamamento, mas é como se fosse um chamamento público que a gente faz para aqueles fornecedores para o quê? Para entender, meus amigos, quais são os tipos de letreiros que eu tenho, quais são os tipos de tecido, quais são as opções que o mercado me oferece para fazer isso aqui que eu preciso, que é um letreiro que vai ficar tanto tempo exposto aqui, e qual que é a média de valor, tá? E ela vai ter essas informações abertas, todo mundo falando, todo mundo dando as opiniões, como se fosse uma audiência pública, digamos assim, né? Ela divulga e ela mesma convida os fornecedores, olha, a gente vai fazer uma reunião aqui para conhecer o mercado. Se não quiser fazer reunião, não tem problema. Esse servidor, ele é obrigado a conhecer o objeto, ele teria que entrar em contato. Então, se sou eu que ia fazer, eu ia ligar para você. Mário, é o seguinte, eu sou aqui da prefeitura tal, preciso de um letreiro,
me fala o seguinte, qual é o objeto que você tem, quais são os objetos que tem no mercado, e eu vou entrar em contato não só com você, mas com muitos outros fornecedores, para ver se as informações batem, e aí eu vou ter lá um painel, quais são os tipos de letreiro, quais são os tipos de tecido, e quais são os prós e os contras de cada um. Ah, esse aqui pode ser mais caro, mas pode não ser, porque eu vou abrir uma licitação e vai vencer o menor preço. Então, vamos fazer todo um estudo. Depois que fizer todo o estudo, eu tenho que justificar, se eu for escolher um só desses, tem que ter uma justificativa o quê? Técnica. Aí a gente nem tá falando da parte jurídica, eu tô falando de uma justificativa técnica. Então, o que você tem que fazer? O primeiro passo que você tem que fazer. Nesses editais que fazem esse tipo de exigência, você vai lá no órgão e vai pedir vista aos autos no processo. Por quê? Você tem que encontrar essa justificativa. E o servidor não vai chegar de boa vontade e te explicar. Não adianta se ligar lá, não adianta, você não vai ter essa informação. Você tem que ir lá e pedir. Se for um órgão federal, por exemplo, esse processo ele é eletrônico. Então você pede por e-mail mesmo, pega no edital lá o e-mail do pregoeiro, o e-mail da comissão de licitação e fala, quero acesso aos autos do processo. Se for eletrônico, eles vão te mandar um link. Assim, olha, Mário, você tem acesso a 20 dias. Como cidadão, não precisa nem ser como empresa. Eu, Mário, falar seu nome completo, meu RG e tal, quero acesso aos autos do processo. Eles são obrigados a te mandar. Se for uma prefeitura que ainda não tem, né, o processo, você tem que ir lá, encostar a barriga no balcão e falar, eu vim aqui para ter acesso aos autos desse pregão aqui, ó, desse edital aqui, quero ver o processo desse edital. Eles vão te dar o processo lá na bancada mesmo, e aí você vai dar uma olhada, você vai ver todo o passo a passo daquela etapa interna, até que você vai chegar o quê? Nas justificativas das especificações do termo de referência ao projeto básico. Então tá me exigindo aqui um tipo de tecido que somente a mão que eu consigo concluir. Cadê a justificativa? Ah, tá escrito que se fosse o outro tipo de impressão digital, foram feitos testes e não durou nem uma semana. Eu tô inventando isso aqui, tá, Mário? Tô só inventando. Então, tem uma justificativa técnica, não é inventada, não é? Ah, é porque eu acho que esse aqui é melhor. Não, justificativa técnica, muitas vezes com laudo, até de um servidor que tem o conhecimento disso daí, né? E assinado, olha, a gente fez aqui vários testes, a impressão digital não dura, quando chove estragou tudo, não durou nada. Quer dizer, se você encontrar essa justificativa técnica, aí a gente pode ter um fundamento de validade que torna a exigência legal. Só que não quer dizer que é imbatível, não quer dizer que você não pode questionar. De repente, se o que estiver escrito lá for mentira, você vai poder rebater isso nas peças que eu vou te ensinar. Por quê? Porque eu já peguei um caso, né, de prótese de dente, que eles exigiam um tipo de material e não tinha justificativa nenhuma. A justificativa que o servidor deu foi, eu não posso colocar outro tipo de material na boca de um desembargador, tem que ser esse aqui. Mas não é essa a justificativa, tem que ter uma justificativa técnica, que o outro material apodrece rápido, cai e acaba ficando mais caro e tem que comprar várias vezes. Quer dizer, em algum momento você vai ter que encontrar uma justificativa técnica do porquê que só pode esse tipo de tecido que só é à mão. Professora Flávia, fui lá, revirei o processo, não encontrei nada. Então, não tenha dúvida que a justificativa é ilegal. Então, vamos lá. Não encontrou nada no processo, Mário, o que você vai fazer? Tá? Você ainda não está no dia da licitação. Esse momento, essa sua atuação tem que ser rápida, tem que ser naquele prazo que o edital é publicado e antes da licitação ocorrer. Então, por exemplo, no pregão, isso aqui, esse prazo que eu tenho aqui, ó, são 8 dias úteis, certo? Entre a publicação do edital até a data que está marcada aqui, ó, para o pregão ocorrer. Você não vai deixar esperar chegar o dia do pregão para ir lá reclamar sobre isso, não. Você tem que agir aqui, ó, com a impugnação ao edital. Então, impugnação ao edital, se for pregão presencial, a gente tem um prazo lá de 2 dias úteis, se for pregão eletrônico, até 3 dias úteis antes, muda, né, o prazo agora por causa do decreto federal. Então, você vai entrar com a impugnação falando o seguinte, olha, fundamento de validade de qualquer exigência, de especificações, olha lá, fundamento de validade de especificações que restringem o universo de competidores. Por quê? Porque eles estão fazendo uma exigência que está restringindo o universo de competidores, você está ficando de fora, porque você não tem essa da mão, o seu é só impressão digital, então está restringindo o universo de competidores. Então, para essa exigência ser válida e ser legal,
ela tem que ter uma justificativa técnica. Qual é a justificativa técnica? Uma vez que a impressão digital ela dura tanto quanto a impressão à mão, a impressão digital consegue sim chegar em preços muito mais baixos do que a impressão à mão. Aí você vai listando todas as vantagens que tem a impressão digital e os contras da mão, né, desse outro que você não tem. Eles vão ter que te responder. Então, se o fundamento de validade por algum motivo não for colocado lá nos autos do processo, eles vão ter que corrigir isso daí, vão ter que primeiro trazer um fundamento de validade para depois poder falar, para mim só serve a mão, para mim a digital não serve, mas não é porque eu acho que é melhor, é porque eu tenho essa justificativa aqui, ó, técnica tá aqui. Se eles tiverem, Mário, aí não tem muito o que fazer. Isso eu vou só te dar um exemplo, só para você entender. Em certa ocasião, foi exigido um órgão público, ele foi fazer a compra de tablets e ele exigiu que fosse da Apple, que fosse, né, da Apple, quer dizer, iPad. E aí choveu denúncia no órgão de controle tal, e eles foram fazer as verificações e o que eles descobriram? Que 99% dos servidores daquele órgão só tinham um iPhone. E aí eles fizeram contratação de um monte de aplicativos da Apple que se eles permitissem agora comprar Android, no tablet, né, Android ou outro sistema operacional, eles iam perder muito dinheiro, porque todas as contratações tinham sido vinculadas com a Apple. Você sabe, se você entra na Apple, você tá dentro da Apple, já era, você não sai mais, né? Tudo é vinculado. E nada fora da Apple funciona em Android, não funciona. Então, olha, apesar de parecer um absurdo, nesse caso concreto, eles conseguiram justificar que essa exigência tinha toda uma justificativa técnica de todas as contratações que tinham sido feitas dos apps, tudo dentro da Apple, de mensagem, de telefone, enfim. E aí o tribunal considerou ok, nesse caso está justificado, mas só nesse caso, tá? Se for um outro caso, a gente tem que averiguar. Então, essa é a questão. Eles precisam dar uma justificativa técnica para fazer essa restrição, senão a restrição ela realmente vai ser ilegal. E aí você vai impugnar esse edital, vai esperar a resposta dele. Se a resposta dele não te satisfazer, tá? É uma resposta, não tem nada de fundamento técnico, nada. Você tem as outras opções, que são as denúncias ou as representações, que você vai poder mandar primeiro para o órgão. Então, é prefeitura? Só para saber, nesse caso concreto, não precisa nem falar o nome do órgão, só me fala se é uma prefeitura, uma secretaria. Eu não lembro de cabeça, porque tem vários, né? Tanto prefeitura, com secretaria, tinha vários. Ótimo, não tem problema, mas só para você saber. Então, por exemplo, se for uma prefeitura e é um pregão, você vai mandar essa peça para o pregoeiro, você vai mandar essa peça para o prefeito, para o gabinete do prefeito. Se for uma secretaria, você vai mandar para o pregoeiro, vai mandar para o secretário, vai mandar para a autoridade máxima e para aquela que você está discutindo. Por quê? Para você dar a chance deles reverem antes que você entre com uma denúncia. Porque quando você entrar com uma denúncia no órgão de controle, aí não tem mais volta. Não tem mais volta. Eles vão averiguar. Se tiver irregularidade, eles vão multar, né? Eu já peguei vários casos que eu só fiz uma simples denúncia e o ordenador de despesa foi multado em 5 mil reais, tá? Do bolso, né? Então a gente dá a chance dele corrigir se tiver errado. Beleza. Não corrigiu, aí a gente vai partir para denúncia aos órgãos de controle. Então, por exemplo, se é do Estado de São Paulo, a gente vai mandar para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Se é um órgão federal, para o Tribunal de Contas da União, né? Então, cada estado tem seu próprio Tribunal de Contas e tem o TCU que fiscaliza quando é recurso federal, tá? E tem um modelinho aí no curso, chama Faça Você Mesmo. Todo o fundamento que você vai usar para fazer essas peças, tanto da impugnação, que é a primeira que você vai tentar, quanto dessas outras denúncias que você vai mandar para o próprio órgão e depois que você vai mandar para o órgão de controle, Tribunal de Contas e até Ministério Público, se for o caso, tá? Porque o Tribunal de Contas é o mais ágil e eles vão atrás, eles realmente vão atrás, porque tudo que tiver alguma ilegalidade, eles são obrigados a fiscalizar, porque é dinheiro público, tá? E eles realmente vão fiscalizar. Se descobriu que está sendo feito um direcionamento ilegal, né, para algo que não tem justificativa técnica, eles vão cair matando e eles vão ter que corrigir isso daí, tá? A única coisa que pode acontecer é eles terem a justificativa, e daí a gente não tem muito o que fazer, que foi o exemplo que eu te dei da Apple. Tá, e a justificativa deles não pode ser pelos, por exemplo, eu fiz três solicitações de orçamento
e os três me passaram a mesma coisa. Não, não pode ser isso daí, porque não quer dizer que quando você faz uma solicitação de orçamento direto para o fornecedor, ele vai dar o produto que ele tem. Ele vai dar o produto que ele tem. Às vezes, esse fornecedor que foi consultado, ele só tinha esse que é feito à mão. Então, mas não quer dizer que só existe esse no mercado. Isso é a mesma coisa que eu falar que eu pedi uma cotação para água de coco lá da Mais Coco, e aí, claro que eles vão mandar o tipo de água deles com as especificações dele, mas não quer dizer que só existe aqueles tipos de especificações no mercado, né? Uma com conservante, outra sem conservante. Se eu vou querer sem conservante, vou estabelecer índices de nutrição, porque que tem que ser sem conservantes, que é, enfim, para crianças, para idosos com doenças, enfim. Tem que ter a justificativa técnica e não pode ser essa, que eu pedi para a empresa me mandou esse. Claro, porque é esse que a empresa tem. Mas a pesquisa de mercado, ela tem que ser muito mais ampla que isso. Começando pelo painel de preços, né? Se a gente entra no painel de preços, a gente tem lá as contratações de vários órgãos do Brasil. Esse é o primeiro lugar que eu tenho que buscar. Depois eu vou buscar em contratos similares de outros órgãos. O fornecedor é a última opção. Você pode ver, existe uma instrução de pesquisa de mercado, lá no artigo 2º tem essa definição dos parâmetros, onde buscar. Primeiro é o painel de preços, depois é contratos similares, depois sites, revistas especializadas e, por último, a consulta direta no fornecedor. Então, é o último lugar que eu vou buscar pesquisa de mercado. Então, isso não é justificativa. Certo. Não, perfeito. No caso de eu entrando nessa impugnação, tá? Eu só uso o meu argumento, o argumento de mercado, ou existe alguma lei que eu devo colocar, lei tal, e assim vai? Sim, com certeza. Você usa o seu argumento quanto ao objeto, porque quem entende do objeto é você. Então, você tem o conhecimento técnico do objeto. Agora, a justificativa que a gente vai utilizar, ela tá na Lei 8.666 e ela tá na Lei 10.520. Inclusive, Mário, depois eu vou fazer o seguinte, acabando aqui a nossa consulta, eu vou pegar os principais artigos e vou te mandar, que são aqueles artigos que é violação do princípio da isonomia, restrição ilegal. Então, tem alguns artigos chaves que falam, olha, tem que dar igual tratamento para todos. Então, se for estabelecer uma especificação que dirige a licitação para determinado objeto, tem que ter essa justificativa plausível. É a mesma justificativa que a gente usa para indicação de marcas. Então, é indicação de marcas ou especificações técnicas exclusivas. Então, aqui no caso, como eu falei para a senhora que a gente estava arrumando documentação e a gente estava usando até uma empresa de um amigo nosso, inclusive eles estavam mandando hoje para o contador, porque estava fazendo balanço, né? A empresa já tem mais de 12 anos, tá. Mas os últimos balanços patrimonial não foram feitos. Não fez, tá. E aí a gente está colocando algumas coisas no KNAI. Eu queria saber se o KNAI, porque tem o KNAI principal e o secundário. Sim, sim. Se o KNAI principal ele é obrigatoriamente ter alguma coisa a ver com o produto que eu vou licitar, ou se no secundário o efeito primário e o secundário é o mesmo. Perfeito, Mário. Tanto o primário como o secundário, ele está te habilitando para fins de tributação na Receita Federal. Então, o que o seu contador vai fazer? Primeiro, ele vai arrumar o contrato social da sua empresa, tá? Então, tá lá, a sua empresa vende o produto X e agora precisa vender também o produto Y, tá? Então, o seu contador ele vai primeiro arrumar o escopo social, o objeto social da sua empresa, adicionando esse novo produto. Por quê? Porque se ele não fizer isso, você é inabilitado por falta de habilitação jurídica, porque o Código Civil ele tem um artigo que ele fala que as empresas elas não podem fazer atividades estranhas ao seu objeto social. Então, lá no contrato social que vem, então, por exemplo, a Viana tá lá, treinamentos, tal. Aí amanhã eu vou querer começar a vender material didático. Eu preciso arrumar o meu contrato social, preciso pedir para o meu contador, então, ajustar o meu contrato social para esse novo objeto, venda de material didático, e aí também eu vou arrumar o meu KNAI, porque aí é para fins da receita de tributação, tá? Agora, vamos lá. Então, a Viana vai estar como treinamento o KNAI principal.
E como venda de material, o KNAI secundário. Mas eu tô apta a vender os dois, isso não tem nada a ver. O que acontece, Mário, eu já vou te falar para você não cair nessa enrascada, é assim, quando às vezes o pregoeiro ele vai consultar o SICAV, ele só tem acesso ao KNAI principal. E aí o que eles estavam fazendo? Ia lá e inabilitava o licitante porque não estava no KNAI principal. Isso é totalmente errado. Ele tem que pedir, nesses casos, o acesso ao contrato social, né? Hoje tá fácil, hoje com o SICAV 100% digital tá fácil, porque aí ele consegue já baixar na hora ali. E aí ele vai ter que ir lá, vai ter que baixar, fazer o download do contrato social e vai ter que ver todo o escopo social da empresa e falar, opa, não, mas tem um outro aqui que aí tá no KNAI secundário. E aí ele vai aceitar normalmente. Você pode ter 100 objetos, você pode vender 100 tipos de objetos diferentes, de A a Z. O seu KNAI pode ser de A a Z. E você está apto desde que o seu contrato social já tenha sido ajustado, tá? E aí o KNAI também você vai fazer adequação, né? O que não pode é a empresa começar a querer vender, a Viana, começo a querer vender material didático, e isso não está adequado ainda no nosso contrato social, porque aí eu estaria exercendo uma atividade totalmente estranha ao meu escopo social, tá? Então, ajustando o contrato social e o KNAI, não importa se é secundário, você está totalmente apto e você tem que ser aceito. Então, só cuidado com esses pregoeiros que não se atentam para isso daí, que forem se te inabilitarem, você já entra com... Aí sim, é recurso administrativo, porque a gente já está na fase de julgamento. Então, até antes do dia do pregão, é impugnação. Depois que começou o pregão, qualquer erro do pregoeiro durante todo o julgamento, tá, do credenciamento até declarar o vencedor, aí aqui é recurso administrativo, que também tá no modelinho que eu vou te mandar, que tá lá no Faça Você Mesmo, e você entra com recurso. Bacana. Deixa eu ver aqui. Tá. Por exemplo, o que eu observo em alguns fatos é que, igual esse lá de Fortaleza mesmo, eles davam preferência para quem estava no Estado. Estava bem claro no edital, preferencialmente para quem tem a empresa dentro do Estado. O que eu observo em alguns, porque eu tenho olhado bastante os editais, porque praticamente 100% do nosso material, tudo é personalizado. Não é nada que é fabricado em série, a gente pega na prateleira e despacha. Eu observo que os prazos são muito curtos. Porque, por exemplo, você está tendo alguma coisa lá no Rio de Janeiro que nós faríamos o produto, mas seria 3 dias de prazo. Eu também posso impugnar o edital em relação ao prazo? Deve, porque isso, Mário, pode ser uma forma de direcionamento ilegal. Quando a gente fala direcionamento ilegal, ela pode se dar por uma especificação que só um produto atende, aí ela põe lá na entrelinha, por quê? Porque aí só aquela que vai ganhar, só aquela empresa X que vai ganhar, todas as demais vão ser desclassificadas. Pode ser com um documento, né, que eles pedem um documento que não pode pedir, mas uma empresa já tem, isso aí já está previamente combinado. Pode ser com prazos humanamente impossíveis de serem concluídos, por quê? Porque eles estão direcionando ou para a empresa local, ou para alguma empresa que já está tudo combinado, às vezes já está até com o produto pronto ali para entregar, e aí eles colocam um prazo que nenhuma empresa humanamente vai conseguir concluir, mas aquela que vai ganhar já está com tudo pronto, porque causa o desinteresse das demais, para as demais nem irem participar daquela licitação. Então você deve, qualquer forma de restrição que não tenha uma justificativa para aquilo, tá? Ela tem que ser impugnada. Então, se você verifica que a maioria das empresas não consegue concluir o prazo de 3 dias, não é uma questão só da sua empresa. Todas as demais empresas também não conseguiriam concluir em 3 dias, entregar em 3 dias, tal. Então, você faz a impugnação porque está havendo uma restrição indevida. Certo, tá bom. Tá? Só mais uma dúvida para a gente ver. No caso, eu não relembro, mas eu fui questionado esses dias, eu esqueci e devido à correria eu não consegui responder. Eu lembro que no curso nós falamos que quando o órgão não fizer o pagamento, né, que nós devemos esperar até 90 dias, né, para entrar um certo recurso, né? Então, é isso mesmo. A gente deve esperar até 90 dias
Se não recebeu até 90 dias, a gente contrata um advogado, alguma coisa assim? Como que é? O que você vai fazer? Mário, deixa eu até pegar aqui o dispositivo para você, tá? Lá na Lei 8666, lá no artigo 78, inciso 15, tá? Artigo 78, inciso 15 da Lei 8666, qual que é a determinação que nós temos? O atraso superior a 90 dias, dos pagamentos, tal, salvo, né, caso de calamidade pública, grave perturbação, o fornecedor, né, o contratado tem o direito de optar pela suspensão do cumprimento das suas obrigações até que seja normalizada, né, ou você pode fazer o seguinte, então, você esperou os 90 dias, tá? Passaram os 90 dias, não foi feito o pagamento, você pode administrativamente, então, mandar um ofício, aí você manda um ofício, né? Porque nesse caso não seria nenhum recurso, seria mesmo um ofício falando, olha, devido eu não tenho culpa nenhuma, né? Devido ao atraso do pagamento pela administração, eu solicito, aí você escolhe, eu quero que suspenda até que vocês regularizem, e aí depois que vocês regularizarem eu vou continuar fornecendo para vocês, ou 2, eu solicito que vocês rescindam o contrato, porque não me interessa mais continuar fornecendo. Por que isso? Porque você como fornecedor não pode rescindir, mesmo que eles estão atrasados, só que é seu direito, a partir de 91 dias, né, passou 90 dias a partir do próximo dia, 91 dias, é seu direito falar, agora eu estou parando de fornecer, com base no artigo 78, inciso 15, enquanto vocês não normalizarem a situação. Então, se for entrega de produto, é tranquilo, você pode pedir a suspensão e quando eles te pagarem, você volta a fornecer. O problema é quando fornecimento de serviços, que às vezes você tem empregados lá, que aí peça a rescisão e aí sim precisaria de um advogado, porque aí no juiz a gente pede solicitação de não cumprir o contrato no prazo de 24 horas. Se a gente tiver entregado 100% do material, né? Se você tiver já entregue 100% do material, aí vai te restar o quê? Vai te restar a cobrança. Mário, como que a gente faz essa cobrança, tá? Antes de você partir para a esfera judicial, que é demorada, você vai tentar a esfera administrativa. Funciona em 99% dos casos, que é o seguinte, olha, ou vocês vão pagar, ou eu vou fazer uma denúncia para os órgãos de controle, porque não é só o fato de você estar demorando para me pagar, porque se você entra para o Tribunal de Contas e fala, olha, eu não recebi, o Tribunal de Contas vai falar o seguinte, problema seu, entra no judiciário, eu não tenho nada a ver com isso, e realmente é verdade. Então, o que eu faço? Nessa minha peça, eu levanto algumas polêmicas de direito público. Entendi. Então, a porcentagem, então existe uma pequena porcentagem de receber um calote? Olha, se a gente for ver na minha vida profissional, todos os calotes que eu recebi foram de pessoas privadas, de empresas privadas, tá? Todas as vezes que o órgão público atrasou, demorou o pagamento, eu entrei com essa peça, eu recebi. Todas, não faltou uma. Não faltou uma. Então, eu tô falando da minha experiência, tá? A minha experiência é essa. Agora, tem casos que, lógico, que não dá, que não recebe, aí tem que entrar com ação judicial, vai receber, mas vai demorar um pouco mais porque é ação judicial. Certo. Aí demora um pouco mais. Não, bacana, professor. Eu acho que era só isso mesmo. Tá. Uma coisa que eu observo muito que hoje os órgãos estão optando muito por fazer registro de preço, né? É o que mais tem. E eu observo que simplesmente... Fecha a porta aí, eu estou na reunião. Eu observo que eles não colocam um limite de compra, né? Eles estão comprando, por exemplo, 500 banners, né? E simplesmente eles colocam lá quantidade mínima uma peça. E eles podem fazer isso porque, imagina, a gente ganha uma licitação de R$1 milhão e de repente o cara pede lá do Pará e de repente o cara vai e pede um produto de R$50. Eles precisariam fazer um estudo de caso, ver tudo que eles compraram no passado e quais são as expectativas para o futuro, e ainda que a lei seja clara falando assim, ó, no sistema de registro de preços não existe obrigação de comprar nada, nem o total, nem sequer parcialmente, tá? Isso está na lei, é direito deles isso daí. Porém, para
tanto fidelizar bons fornecedores, quanto para garantir um mínimo de economia de escala, eles no edital deveriam falar, tudo bem, eu não tenho obrigação nenhuma de comprar nenhuma unidade se eu não quiser, mas eu me comprometo a cada pedido, se eu for fazer o pedido, aí eu pedi pelo menos, sei lá, 5, um nível que pelo menos o translado, o frete, ele conseguiria, né, uma equiparação para poder participar daquela licitação, tá? Só que os órgãos, a maioria não faz isso, Maria. Qual que é a recomendação que eu tenho para te dar? Você pode tentar uma impugnação ao edital, não quer dizer que eles vão acatar, mas você pode trazer para eles, tá? Você pode trazer para eles essa possibilidade de que se alguém ganhar e eles forem pedir uma unidade só, não vai conseguir pagar nem o frete, então provavelmente quem vai participar dessa licitação é só aventureiro, que as empresas sérias não vão conseguir fazer esse fornecimento, né? E que, por favor, que mesmo pela lei, né? Pela lei 8666, eles tendo a possibilidade de no SRP não ter obrigação nenhuma de quantitativo mínimo, de eles estabelecerem uma fidelização, pelo menos uma quantidade mínima a cada pedido, para que o frete, para que o translado seja algo ok, né? Que o fornecedor não vá ter que pagar para trabalhar, né? E que consiga pelo menos um pouquinho de uma economia de escala, né? Uma economia de escala, não vai pagar muito caro a uma unidade. Se eles não mudarem, Mário, o que vai te restar fazer? Inflar o preço. Inflar o preço é a única opção. Você tem que considerar que pode ser que eles vão fazer o pedido de uma unidade. E aí, nesse aqui, ó, você tem que calcular tudo: o seu frete, o seu envio, o seu custo, a sua nota fiscal, tudo em uma unidade. Ah, professora, mas será que eu vou ganhar? Não sei, tá? Esse que é o problema, porque a gente tem muito fornecedor também que vai participar e nem sabe dessa realidade. Ele vai participar achando que vai vender o total, não entende o sistema de registro de preços e dá um preço baixo, só que esse cara aí, ele vai se dar mal. Tá. Aqui no caso do pregão presencial, eles podem cancelar a licitação por falta de participante. Por exemplo, eu cheguei lá, só tem eu. Uhum. Né? Eles podem cancelar por não ter 3? Não podem, não podem. Se eles fizerem isso, na verdade, eles estão preterindo o seu direito de continuar na licitação. Porque, assim, essa regra existe para o convite. Para o convite, sim. A gente tem uma regra do TCU que eu tenho que ter 3 propostas aptas. Então, se não tem pelo menos 3, a regra é fazer de novo, tá? Agora, para o pregão, não existe isso daí. A não ser que o seu preço esteja muito acima dos valores lá praticados no mercado, mas aí não é que eles vão simplesmente ir lá e cancelar o pregão, anular, não. Eles vão seguir em frente com você. Quando chegar na negociação, vai falar: ó, Mário, é o seguinte, seu preço está muito acima do meu valor estimado, diminui aí para a gente poder fechar. Aí você fala: não, meu preço é esse. Ah, então tá, então eu vou declarar esse pregão fracassado, porque o seu valor está muito acima, tal, e aí eles vão repetir o pregão. Então, só nessa hipótese de seu preço estar muito alto, aí vai ser fracassado, ou de você ser inabilitado, né? Que também não foi inabilitado, não tem o que fazer, vai ter que repetir o pregão, mas não pelo fato de não ter outros licitantes, porque se seus documentos estiverem ok, se seu preço estiver ok, ele vai negociar com você, chegar num preço ok, você tem que ganhar e acabou. Tá, e é verdade que, por exemplo, a estimativa de preço deles, o meu preço pode estar 10, 15 ou 20% mais caro e eles têm que aceitar, ou eles têm que aceitar aquilo que está determinado na estimativa de preço deles? Mário, hoje, com o decreto 10.024, o que acontece? Eles meio que equipararam os termos valor estimado e valor máximo. Por quê? O que acontece? O que eles não podem fazer nunca é comprar por preços acima dos praticados no mercado, preços superfaturados. Como que eu sei isso? Com a pesquisa de mercado. Então, na pesquisa de mercado, eu fiz uma pesquisa de mercado e eu cheguei aqui, ó, nos valores, aqui, ó, de 500 a 1.000, tá? 500 a 1.000. Aí você aparece lá com um valor de 1.500. Tá totalmente fora do mercado. Então, mesmo que não tenha um valor máximo estimado, se eu contratar com você, eu vou responder por licitação superfaturada amanhã. Então, não posso. Só que, se o seu valor está dentro da pesquisa de mercado, o que a gente vai ter que ver? Se naquela licitação foi incluído o valor máximo. Porque o que é valor máximo, Mário? Valor máximo é um valor que eu não posso pagar 1 centavo acima. O valor máximo ele é incluído com base no artigo 40
inciso 10 da Lei 8.666, que significa o seguinte, meu amigo, o máximo que eu pago é R$1.000. Se você chegar com 1 centavo, R$1.000 e 1 centavo, eu não posso contratar de você. Ponto. Agora, se não tiver valor máximo na minha licitação, só tem valor estimado, tá? Aí é outra coisa, porque o valor estimado é aqui, ó, é a média que eu fiz do mercado, eu faço a média, aí, por exemplo, eu pego 3 orçamentos, por exemplo, seja do painel de preços, seja de contratos similares, seja de fornecedores, vou utilizar a instrução normativa de pesquisa de preço, e eu vou chegar num valor estimado, tá? Vamos supor que o valor estimado nesse exemplo aqui, ó, seja R$700. Vamos supor que seja R$700, tá? Só que é meu valor estimado, não tem valor máximo essa licitação. Aí, posso contratar, se estiver um pouquinho acima, usando o bom senso, eu poderia sim, porque minha licitação não tem valor máximo. Então, é R$700 o valor estimado. Ah, esse fornecedor aqui está com 720 centavos. Eu vou tentar negociar, se ele não quiser, eu vou usar o bom senso, tá? Porém, existem órgãos que o próprio jurídico fala, o seu valor estimado é o seu valor máximo. Você não pode contratar 1 centavo acima desse valor, ponto. E aí eles vão, então, se não chegar no 700, eles não vão acatar. Claro, aí cabe recurso, tem uma série de coisas aí. Mas, com o decreto 10.024, o decreto 10.024, ele meio que equiparou os dois termos, tá? O decreto está abaixo da lei. A lei 8.666, ela distingue totalmente o valor máximo do estimado, nessa analogia, nessa dinâmica aqui que eu te expliquei, tá? Mas como o decreto, ele meio que equiparou, eles estão usando valor estimado como se fosse o valor máximo, tá? Então, geralmente os órgãos estão fazendo assim, R$700. Não importa que não tá como valor máximo, tá como valor estimado, eu não aceito por mais de 1 centavo. Eles estão fazendo assim. Cabe recurso? Cabe, porque vamos supor, imagina, não tem valor máximo estimado, significa que não existe um preço teto, a administração não colocou um preço teto falando, quem apresentar mais que isso tá fora, é desclassificado, não vou aceitar, não. Ela só colocou um valor estimado. Aí o fornecedor aparece lá com R$700 e 1 centavo. E aí não quis negociar. Aí ela desclassifica. No dia seguinte, esse sujeito ele pode entrar com uma ação judicial, vai dar pano pra manga, vai dar discussão, porque ele vai levantar, poxa, eu não ganhei porque ela quer que ganhe outra empresa, eu não sou o preferido dela, porque eu tô com 1 centavo acima e não tem valor máximo, então eu não podia me desclassificar por isso. Então tem toda essa conversa que a gente tem pano para manga, dá para discutir, tá? Mas se for valor máximo, aí não tem discussão. Tá como valor máximo, com base no artigo 40, inciso 10, se você apresentar valor maior, tchau. Não vou aceitar nem um milésimo de... Às vezes depende do pregoeiro. Muitas vezes, não só do pregoeiro, mas da orientação que ele recebe no órgão, porque às vezes a própria autoridade dele e o próprio setor jurídico fala, valor estimado é o máximo que eu vou pagar e ponto final. Tá? Qual que seria o correto aqui, Mário? Nesse caso, seria ele transformar sempre o valor estimado em valor máximo. Com essa simples conduta, ele está falando para todo mundo que quer ouvir, eu só pago R$700. Então, se você tiver 1 centavo acima, você está fora. E colocar isso no edital como valor máximo. Colocou o valor máximo, fechou a briga. Pode chorar, pode espernear, pode entrar com a ação, você não tem razão nenhuma. Se está 1 centavo acima, você está fora. Ele não pode aceitar. Então, seria muito simples encerrar essa discussão transformando o valor estimado no valor máximo. Só que os órgãos não fazem isso, eles ficam trabalhando com o valor estimado e usam o estimado como se máximo fosse, desclassificando o fornecedor que está 1 centavo acima. E esse sujeito ele é prejudicado e ele poderia sim discutir isso, desde que não seja o valor máximo. Não, bacana, era isso mesmo, era a minha dúvida. Eu também queria muito falar para você dessa experiência que a gente teve, porque nós compramos o curso dia 12 de novembro. Dia 12 de novembro. Foi o licitação completa à distância, né? Certo. Então, eu não sei se não me engano, não sei se foi dia 23, dia 24 de novembro, que foi a licitação em Fortaleza, né? Ótimo. E na verdade, eu me encorajei justamente
para isso, né? Na hora que eu vi, eu fui lá, entrei no módulo lá do pregão presencial, estudei. Eu falei pro diretor, falei assim, pode me mandar que nós vamos. Ele falou, eu vou com você, e graças a Deus deu tudo certo. Nossa, eu fico muito feliz, Mário, em saber disso. Até você apresentar as licitações nessa empresa que você está atuando agora, porque você atuou no passado em outro, né, em outro mercado, e a sua empresa ficaria sem os 600 mil e todos os outros milhões que eu tenho certeza que você vai trazer aí de resultado para essa empresa, se você não tivesse trazido as licitações aí para esse mundo, para essa empresa que você está compondo hoje. Então, parabéns. Obrigado. Muito legal, fico muito feliz com o resultado, Mário. E parabéns também pelo curso, que é sensacional, viu? É difícil, eu acredito, pelo que a gente assiste, o que a gente vê, é difícil a gente ver a explicação tão detalhada, a própria apostila mesmo, você pega a apostila e começa a ler, você começa a lembrar do curso assistindo, né? Então, que bom, muito bom. Mário, eu fico muito feliz, fico realmente muito feliz com o retorno. É esse retorno que faz a gente ter tanto ânimo aí para trabalhar com tanto amor, tanto carinho e dedicação para vocês.